Olá, seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação, com o tecnólogo Gilvan Bueno. E hoje a gente vai falar sobre o Day Trade, né, que foi um tema que foi reportagem no último domingo de um programa de muito sucesso da noite de domingo, que falou sobre esses investimentos, sobre esses investidores que têm muito sucesso, mas também têm perdas significativas. E é isso que o Gilvan vai explicar para a gente hoje. Tudo bom, Gilvan? Seja bem-vindo. Oi, Eric, nossa audiência, uma alegria estar aqui. E para quem vai nos acompanhar até o final, pretendo aqui mostrar algumas estratégias, alguns pensamentos interessantes para a tomada de decisão. Bom, vamos lá. Essa reportagem que eu citei, ela fala que quem investe em day trade, né, tem muito sucesso, tem ganhos, mas também precisa estar preparado para as perdas. Como é que é isso, Gilvan? Dá um panorama para a gente do que está acontecendo nesse momento com essa nova tendência. Perfeito. Olha, a FGV, até a instituição que eu tenho ali a matéria de finanças pessoais, ela fez um estudo há 2 anos atrás mostrando como os investidores que fazem day trade do período de 2011 a 2018, precisamente, esses investidores tinham um prejuízo, Érica, de de 98 investidores tiveram perda e 2 investidores ali conseguiram ter ganhos consistentes nessa janela de tempo. Esse estudo, então, começou a levantar alguns debates. Por quê? No mercado financeiro você tem os investidores como o Jeremy Siegel, que pensam no longo prazo, né? Esse livro é interessantíssimo, recomendo aqui a leitura. E nós temos investidores que tentam capturar ganhos no curto prazo. E na pandemia, Érica, nós tivemos ali um aumento significativo desses investidores, porque muitas pessoas estavam em casa e começaram a aprender o day trade e querer investir dessa maneira. Até nos Estados Unidos teve um aplicativo chamado Robinhood, que ele está aumentando o número de investidores praticando essa modalidade. O day trade, ele acaba sendo atrativo, Érica, por quê? Porque você pode ter ganhos rápidos. Essa é a tendência das pessoas. E a reportagem fantástica foi muito feliz. Ela mostrou que, na verdade, quem está ganhando muito dinheiro são os vendedores de cursos de day trade. Mas, sim, é uma modalidade de investimento, mas que requer muito conhecimento de alguns critérios, Érica. Bom, vamos lá. Então, normalmente a gente escuta muito falar que o day trade é uma modalidade para quem está entrando, para quem é iniciante. Mas pelo que você está falando para a gente, não é bem assim. Para o cara se dar bem no day trade, ele precisa, para ele ter substanciais ganhos, né? Ele precisa conhecer o mercado a fundo, né? E por que isso, Gilvan? Explica para a gente. Érica, excelente pergunta, né? Normalmente o investidor iniciante ele parte pelo day trade porque ele sempre escuta um amigo falar: olha, estou comprando e vendendo ações diariamente, estou tendo um lucro muito forte. Compra aqui esse curso que você vai conseguir ter muito sucesso. O que a história conta é que existem técnicas, né? Existe a análise gráfica, por exemplo, que é uma análise que você utiliza para fazer o day trade, que você começa a ver o comportamento dos preços nos gráficos. E existe também indicadores que você, ou seja, você usa o gráfico e você usa indicadores para entender uma coisa chamada tendência. Existe uma tendência de compra, uma tendência de baixa para determinada ação. Então, isso requer tempo. Você precisa de... É como um piloto de avião, Érica. Requer horas de voo. E tem uma coisa chamada método, né? Que eles falam em inglês, que é o setup, que é o modelo que você opera. Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico de uma ação, essa ação sinalizou que vai ter um movimento de alta. Então, o meu setup, o meu método, vai tentar fazer isso. E a segunda questão, Érica, é gerenciamento de risco, que tem que ser muito importante. Então, poucas pessoas têm essa ideia de gerenciamento de risco. Então, o investidor iniciante, ele escuta alguém falar que ele vai ter ganhos rápidos, ele pega uma quantia e começa a investir, sem muito conhecimento, sem muitas horas de voo para isso. E aí, normalmente, ele começa a criar um critério, que é o terceiro aqui, Érica, chamado alavancagem. A Exame fez uma reportagem sobre isso. A alavancagem é você trabalhar com um capital muito maior do que o seu,
onde você, com pouco recurso, opera um valor muito maior que o seu patrimônio. É como se você tivesse um salário mínimo de R$1.000 e você tivesse um cartão de crédito de 10 mil. Ou seja, você está trabalhando alavancado. Só que isso você usa essa alavancagem para aumentar a sua possibilidade de ganho. Só que às vezes você pode perder um valor muito maior. E é interessante você citar essa questão da alavancagem, porque a gente está vivendo um período oscilante, né? De mercado oscilante, de coisas novas acontecendo, como que a gente falou no último programa, né? Do efeito Reddit, etc., né? Em que as coisas ainda estão meio no meio da placa tectônica, e a placa tectônica está mexendo, né? Então, para quem está começando, trabalhar com alavancagem, fazer esse tipo de investimento pode ser muito complicado se não tiver essas horas de voo que você citou, não é isso, Gilvan? Gerenciamento de risco, Érica. Por exemplo, os dias do mercado eles não estão com muitas previsibilidades, né? Então, se você não tem previsibilidade, por exemplo, às vezes a Bolsa de Valores sobe 2%, 3% e cai no mesmo dia 2%, 3%. Então, às vezes, você está acompanhando uma tendência, né? Isso é que o grande operador de day trade faz, entender ali a tendência do mercado, mas essa tendência no momento do dia. As operações acontecem no momento, né? Como o termo em inglês é real time. Então, você tem essa operação no momento para tomar decisão. Se você não tem gerenciamento de risco, Érica, e faz uma alavancagem para operar no day trade, você pode perder todo o seu patrimônio. Então, esse é o desafio que nós temos pela frente. Não ter esse gerenciamento de risco, trabalhar alavancado num cenário, como você destacou, de muita volatilidade. Então, às vezes, por exemplo, você faz uma alavancagem, o mercado cai e você não tem técnico. Por exemplo, utilizar o stop. Existe uma coisa, Érica, chamada stop, que é paralisar as perdas. Então, às vezes, você quer operar sem stop. E aí você pode perder um valor muito maior do que o seu. E aí tem uma reportagem, Érica, que é triste citar, de um jovem que ele começou com day trade, fez alavancagem, mas se suicidou, porque ele perdeu mais de R$700 mil. E a reportagem fantástica mostra que foram perdidos mais de R$2 bilhões no day trade pela falta de conhecimento. Nossa, isso me lembrou o que a gente sempre escuta falar do crash da Bolsa de 1929, né? Quantos executivos à época se mataram por causa de problemas, não obviamente, guardadas as devidas proporções, mas me lembrou isso. Gilvan, a gente está começando um novo mês, né? Começando agora o mês de fevereiro, que normalmente já é um mês atípico por causa de carnaval, né? Em que a bolsa acaba ficando meio confusa. Para quem trabalha com day trade, é preciso ter ainda mais cuidado. Para quem não trabalha, como é que está a expectativa para esse mês que está entrando? Olha, pegando um relatório aqui da Broadcast, né, sempre lembrando que a gente não recomenda opções de investimento, nossa ideia é levar conteúdo de qualidade para os nossos administradores. Fevereiro, que é o mês logo após o pagamento da nossa mensalidade como administrador, que é importante para uma série de benesses. Fevereiro vem de um movimento bacana, Érica, do seguinte aspecto. Tem uma tendência altista. Mas por que é uma tendência altista? Janeiro, a Bolsa fechou com uma queda de 3%. Mas no primeiro dia de fevereiro, o governo teve uma vitória. Ele conseguiu passar ali seus representantes para a Câmara e para o Senado. Isso mostrou para o mercado que possa ter aí uma ideia de reforma e privatizações. Consequentemente, as ações da Eletrobras subiram mais de 9%, o dólar caiu quase 2% no primeiro dia de fevereiro. Então, os investidores ficam mais otimistas. Até os gringos, Érica, voltaram para o mercado nesse otimismo, pensando que o governo agora consegue fazer as reformas. Então, agora a gente tem um cenário de otimismo, mas nós não precisamos ter um pouco de cautela, tem muita incerteza no mercado ainda, pela questão, Érica, para finalizar, do auxílio emergencial. A retirada do auxílio emergencial está deixando mais de 14 milhões de pessoas desassistidas sem renda. Então, esse aí, na minha visão, quando o governo criar essa resposta, os investidores possam ficar mais otimistas. Bom, vamos acompanhar, né, Gilvan? Estamos começando o mês, vamos continuar acompanhando e trazendo esses pontos, esses fatos aqui para o nosso investidor em ação. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, parabenizo você e toda a produção que está aí, Felipe, Thaís,
Kátia, nossa presidência que chegou, tomou posse agora, e a nossa comissão de finanças. Uma alegria estar aqui com você. Até o próximo episódio. Obrigada. E vocês que acompanharam a gente já sabem, semana que vem um novo Investidor em Ação para você. Te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.